O Irã levantou um assunto aqui para a gente debater. Esses aumentos que se autoconcederam senadores e deputados, e isso se estende aí para muito mais gente num efeito cascata imenso. Irã. Bom, presidente, é o presente de Papai Noel que a Câmara Federal e o Senado Federal está dando para a população brasileira que paga os impostos, né? Mais de 30%. E, na realidade, os trabalhadores não tiveram aumento em nada. Agora mesmo nós estamos tendo uma greve dos aeroviários, porque estão pleiteando 10% e as companhias aéreas só ofereceram 5,5%. Enquanto isso, os deputados e assim sucessivamente, senadores, vão ter mais de 30% de aumento. Eu acho que isso é uma aberração para o nosso país, é uma aberração para aquelas pessoas que pagam seus impostos e, portanto, é uma forma de nós refletirmos. Pior é o seguinte, essa turma que vai adentrar já vai entrar com salário poupudo, fora as benesses que tem. E vou dar mais uma informação para vocês. As passagens de ônibus passou de R$ 4,05 para R$ 6,00. Então, é cada vez mais impostos para os brasileiros pagarem. Vamos aguardar o IPT. O IPVA tem até uma novidade boa, né? Você vai poder parcelamento em 5 vezes. 5 vezes, se eu não me engano. Parabéns aos deputados estaduais que pelo menos olharam um pouco para a sociedade rondoniense. Então essas coisas é que deixa a gente um pouco triste, né? Porque o povo não teve este aumento de mais de 35%. Joacir. Na verdade, doutor Irã, só ano que vem serão 22,37% de aumento. Um agora já em janeiro e outro em abril. Ao total, até 2025, vai chegar a 37%, quase 38% de aumento para os congressistas. E aí, obviamente, foi também aumentado o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal e isso, o efeito cascata, todos os tribunais do Poder Judiciário brasileiro, trabalhista, eleitoral, Justiça Federal, Justiça Comum, enfim, todos terão aumento. Ministério Público, Executivo, servidores também terão aumento, vereadores, enfim, deputados estaduais, todo o funcionalismo vai ter aumento, obviamente que não nessa proporção, né? Mas terão aumentos a partir desse aumento do efeito, e aí gera um efeito cascata, um efeito que isso vai impactar no orçamento, e eu concordo que para se dar um aumento do salário mínimo para o trabalhador que está lá na base, que está suando, enfim, trabalhando, não que não faça jus a essas pessoas, mas de fato eu acho que nesse momento a gente está discutindo uma recessão, como que vai enfrentar um possível cenário, negativo ano que vem, e aí se fazer esse aumento no apagar das luzes é lamentável, realmente. Eu quero complementar o que o Joacir está dizendo, que eu já disse o Irã também, e certamente estou me adiantando aos demais companheiros. Essa questão de salário é muito relativo também. Se o Congresso estivesse funcionando, estivesse legislando, se estivesse sendo atuante, isso até seria, de repente, um troco. Nada, porque eles têm o poder de mudar a nossa vida, eles têm o poder de melhorar a vida dos brasileiros. Você só vê, eu vou falar aqui a maioria, não são todos, mas o que a gente vê, a imensa maioria só fala em emenda. Emenda. Se um deputado não traz um dinheiro para uma ponte, o governador vai buscar, o secretário de Estado vai buscar. Porque, na verdade, essa emenda não é outra coisa senão uma troca com o governo que se estabeleceu para votar as coisas do governo de plantão. Ou então aquelas emendas impositivas que eles se concederam, que o parlamento mesmo se concedeu para poder fazer política. E isso é muito pequeno. Você não vê... Hoje o Sérgio reclamou de uma situação, de uma lei, a questão da saidinha. Qual é o deputado que está debatendo isso hoje nesse país? Qual é o deputado que, durante a campanha, levantou essa questão para levar para Brasília e poder defender essa ideia
de se mudar a legislação para melhorar a vida das pessoas, para proteger o cidadão. O que você ouve é o seguinte: eu vou ser o campeão de emendas, eu vou trazer muita emenda parlamentar para cá. Ora, bolas, isso é muito pequeno. O que nós precisamos é fazer uma depuração no nosso Código Penal, no nosso Código Civil, na Constituição brasileira, que é um emaranhado de coisas que pouca gente entende e ninguém segue. É isso que nós temos que mudar. O Congresso tem que se impor. Aí nós temos hoje uma Câmara dos Deputados, um Senado de joelhos e cada vez ganhando mais. Então, isso é que é caro. Isso é que custa. Se eles estivessem atuando, se estivessem dando o respeito, e não esperem que vai mudar não, viu? Não se iludam que vai mudar, porque não vai mudar. Você está vendo todos calados, deputados e senadores eleitos. Não tem ninguém debatendo hoje o que o país está passando. Quem está discutindo é o povo. O que a gente vê hoje, lamentavelmente, é deputado, é senador indo para as redes sociais, mandando beijinho para a população. Eu estou aqui, inclusive, hoje, aniversário do fulano de tal, mas ninguém debate o que se precisa debater. E deputado não precisa trazer os assuntos sérios do país só depois de tomar posse, não. Isso tem que ser debatido todo dia. A população está discutindo a política, os eleitos não estão debatendo a política. Eu estou falando genericamente, porque, e quase que a totalidade, eu estou falando de Brasil, não estou falando de Rondônia, não. Estou falando de Brasil. Porque eu estou muito... Rondônia tem 8 deputados. Não, vai pouco mudar na ordem geral das coisas. Mas podem fazer também, evidentemente, o barulho necessário para que outros o sigam. Então, essa questão de salário, se ganharem 100 mil, mas estiverem lá atuando no Congresso como gente grande, é pouco. O problema... Olha... Hoje, um deputado e um senador, eu estou generalizando, mas assim é 90% do Congresso brasileiro. Se tivessem trabalhando de graça, eles seriam caros para a população brasileira. Seriam caros hoje, caros para a população. Só a luz que eles estão gastando no gabinete deles, que nós estamos pagando, é caro. É caro. Porque são relapsos, são coniventes, são cúmplices do que está acontecendo hoje no país. Pronto. É a opinião que eu tenho que dar sobre a questão do salário. Você me diz uma coisa, Everton Leone. O que é que a gente precisa acrescentar ao que você disse? Acho que nada. O que você trouxe é de uma lucidez, de uma transparência aos olhos de qualquer um, pelo amor de Deus. É muito caro. Eu não tenho nada contra ninguém ganhar nada, não. Agora eu quero receber de volta. Eu quero receber o serviço público de volta. Do senador, do deputado, do governador, do marechal, de qualquer um que recebe dinheiro público. Eu sou o beneficiário, eu, cidadão, sou o beneficiário do Estado. Eu constituí o Estado para me atender. Quando o Estado não me atende por meio dos seus parlamentares, por meio dos seus servidores, por meio dos seus juízes, por meio dos seus desembargadores, quando ele não me atende, se não me atende, o contrato está fraudado entre mim, cidadão, e o meu governo. E aquele que eu instituí para governar o meu país, o meu estado, o meu município. Então, a indignação que o Everton Leone está levantando não é isolada, não é solitária e não está dissociada da realidade. Ela, na verdade, deve estar conosco do amanhecer ao anoitecer. Olhe para a cara do deputado que você colocou no Congresso, que você colocou na Câmara, que você colocou. Olhe para ele e pergunte o que é que você está fazendo mesmo por mim. Que de conversa, meu amigo, eu estou cheio. Eu não preciso de conversa fiada. Eu preciso de saúde, preciso de medidas que permitam a educação de qualidade, que permitam a saúde melhor, que permitam trafegabilidade nas estradas. É isso que eu preciso. Eu preciso de emprego.
eu preciso capacidade de produção. De conversa, eu tô com uma lata cheia em casa. Então, isso que Everton Leone falou, Everton, parabéns. A colocação é a colocação adequadíssima. Eu nem vou adentrar ao aspecto legal, que o doutor Joaci está aqui revestido de sabedoria para tocar no assunto. Não é isso. É uma questão política pessoal, política cidadã. É injusto com as crianças, é injusto com os jovens, é injusto com quem não nasceu no Brasil. E com a gente, e com os velhinhos aqui também, né? Os velhinhos também, né? Menos certas pessoas, mas a maior parte. Everton, Joaci. Um outro exemplo que esse estado, acho que teve algum ouvinte, um telespectador que perguntou a respeito do Sérgio Cabral, é um exemplo da falta de funcionamento do Poder Judiciário, do juiz, do Estado juiz, que não julgou esse senhor no tempo devido, não cumpriu lá o preceito constitucional da razoável duração do processo, lá que está no artigo 5º, inciso 78 da Constituição, de que se ele tivesse sido julgado a tempo e modo, ele não estaria na rua. Ele saiu porque ele estava ainda numa prisão preventiva. E aí ninguém também pode ficar, né, com essa prisão preventiva de eterno. Ele está cumprindo uma pena antecipada porque o Estado não conseguiu puni-lo no tempo devido. E nós estamos falando de um réu confesso. Sim. Exatamente. Nós estamos falando de um réu confesso. Ele diz, eu roubei. Aí ele usou um terminho, eu extrapolei, alguma coisa assim, eu exagerei, quer dizer, mas já exagerou coisa nenhuma. Se ele tivesse feito o mínimo, já era ladrão também. Então isso é da gente ficar indignado por causa dessas coisas, por causa dessas situações. Quer dizer, é o acerto do Joaci trazer essa questão também, que ele está saindo porque não foi julgado. Um réu confesso. Agora, eu não ouvi um parlamentar, um senador, um deputado dar alguma declaração de indignação falando em nome do povo brasileiro. Tá nem aí. Eu não ouvi ninguém. E mais, não precisa ser o deputado do Rio de Janeiro, não. Pode ser um deputado de Rondônia. Pode ser um senador de Rondônia dizer, eu estou indignado porque o coitadinho aqui que roubou uma banana no mercado está preso. Enquanto e o cara nega que roubou. Enquanto o seu Sérgio Cabral, que confessou que foi um dos maiores ladrões da história desse país, está em casa agora. Porque não foi julgado. E nós já falamos isso desde o sábado passado, né, Everton? É bom que se diga. Perfeito. Não, nós estamos indignados, porque nós somos cidadãos, nós somos normais como o povo é. Nós somos pessoas do povo. A prova que o nosso Congresso é inútil é que quem está legislando é o STF. Quem está mandando no país é o STF. Se nós tivéssemos um Congresso funcionando como devia funcionar, isso jamais aconteceria. Não há vácuo de poder. Não existe vácuo de poder. O poder é sempre ocupado por alguém. É verdade. Saiu, outro vai sentar na cadeira. O professor está dizendo o seguinte, certo ou errado, alguém tem que fazer alguma coisa. Então o STF vai lá e faz. Exatamente. Porque se o STF não fizer, sabe o que vai acontecer? Uma guerra civil. Porque nós vamos fazer com as nossas próprias mãos. Perfeito. Perfeito? Perfeito. É isso. Uai, se o Estado não age, a população vai agir. Vira o quê? Anarquia. Vira anarquia. Então, o STF faz certo ou errado, e a gente acha que faz muita coisa certa e faz muita coisa errada, e é um direito que nós temos, mas por quê? Aí ontem eu ouvi o digníssimo senhor presidente do Senado, que é cúmplice, dizendo, não, nós temos agora, no próximo ano, que fazer a reforma tributária. A conversa dele é de 30 anos atrás. A conversa dele, o país está em chamas, e ele vem falar que temos que fazer a reforma tributária no ano que vem, e o Senado se curva porque está acontecendo hoje. E se curva sob a égide do senhor presidente, do próprio presidente do Senado. Meu nome dele? Rodrigo Pacheco, que por vergonha nossa, por desastre para todos nós, nasceu em Porto Velho. Para vergonha de todos nós.
Isso é um desastre. A gente ter um presidente do Senado minúsculo como esse, cúmplice do que está acontecendo nesse país, Reeleger. nascido em Porto Velho. Everton, você usou uma palavra que define bem a situação para a qual nós descambaríamos se nem o STF, nem nenhum outro poder assumisse o controle das coisas. A anarquia. Anarquia significa não governo. O prefixo an significa não e arcos é governo. A falta de governo geraria uma locomotiva como é o Brasil, deslocada sobre trilhos, com o povo sendo levado a reboque. Deslocada e treslocada. Deslocada, pronto.